É, boa tarde, me chamo Sérgio Vinícius, eu sou estudante de História da UF. Eu venho fazer uma resenha audiovisual sobre dois documentos. O primeiro documento é o Guia para Estudos Transversais em História do Espírito Santo, e o outro documento é um documentário chamado Era Assim Naquela Época, do Ricardo Sá. Já o segundo documento é do professor Luiz Cláudio e da professora Aline dos Santos Gonçalves. Os dois documentos se relacionam no âmbito de que falam sobre o século XIX e XX no Espírito Santo, falando sobre, principalmente o documentário, a situação precária da infraestrutura local e toda a dificuldade que os imigrantes europeus tiveram aqui do Espírito Santo no momento que vieram fazer o trabalho nas cafeiculturas, mesmo ganhando lotes de terra do governo. Então, essa infraestrutura, que era precária e insalubre em diversos sentidos, faz com que o documentário nos sirva como uma comparação entre o século XX e o século XXI, porque o documentário ele vem a partir de indivíduos que participaram deste período histórico e contam as suas vivências em relação a isso tudo, de maneira a nos fazer compreender muitas das dificuldades que existiam em relação às localidades e aos territórios naquela época, ao trabalho, etc. Já o texto sobre estudos transversais do professor Luiz e da professora Lene problematiza por um outro lado essa imigração e essa composição do território do Espírito Santense. Fala em relação aos grupos sociais que fazem parte daquela sociedade que é composta por esses grupos e que faz com que cheguemos aos dias de hoje, a cultura e política e sociedade aqui no Espírito Santo nos dias de hoje. Como, por exemplo, a imigração portuguesa, que veio primeiro, veio administrar a colônia, vieram, vieram trabalhar nos engenhos de açúcar, na administração do governo, da província, e vieram também de maneira a escravizar os indígenas, mas também escravizar os outros imigrantes que vieram, que seriam os imigrantes africanos, que viriam um pouquinho depois, um pouquinho mais depois, mas ainda no século XVI já, não apenas no século XIX e XX. Então, os imigrantes africanos vieram forçadamente, foi através da imigração forçada, adentrando no continente africano para o tráfico negreiro e, obviamente, também a exploração das terras do continente. Então, vieram africanos do continente para o Brasil, em específico, mas para o Espírito Santo. Assim como também na imigração portuguesa vieram portugueses até de outras colônias de Portugal, não apenas de Portugal em específico, de Portugal em específico na Europa. Então os imigrantes africanos vieram, foram forçados a trabalhar a trabalhar de maneira escravizada, e depois, no século XIX, ao se chegar ao século XIX, vieram o movimento abolicionista, veio o movimento abolicionista, veio a pressão inglesa e também de outros países, inclusive da América Latina,
para o fim da escravidão no Brasil. E com a Lei Áurea de 88, e com o fim da escravidão no Brasil, portanto, o governo federal, o governo federal no sentido de que agora já se tornou república em 89, o governo central do Brasil organiza, e também o governo, junto com os governos estaduais, organizam o incentivo à imigração europeia para o Brasil, por causa do ideário racista, que entendi que modernidade era um conceito eurocêntrico e que, portanto, não poderia ser atingido através de pessoas pretas. Então, o racismo ele foi o principal fator para a imigração europeia, que entendia que o trabalho, os trabalhos na indústria que estavam surgindo, os trabalhos na cafeicultura, que iriam fazer parte das principais atividades econômicas do Brasil, só poderiam ser feitos por trabalhadores europeus e não a mão de obra ex-escrava, porque existia a ideia de que eles eram vagabundos, que eles iriam fugir do trabalho e etc. Então essa questão, esse questionamento da, da liberdade para a mão de obra ex-escrava trabalhar e poder sobreviver foi negada, e aí eles foram obrigados a ir para lugares mais inóspitos de trabalho e fazerem trabalhos muito mais degradantes em relação é, a como eles poderiam sobreviver com aquele trabalho. Então, a imigração europeia vem, começa a tomar conta das cafeiculturas e é incentivado, e isso é incentivado no sentido de que o governo central e estadual vai oferecer lotes de terra, mas lotes de terras florestais e não lotes de terra planos já capinados e explorados, ou seja, os imigrantes europeus iriam ter que explorar as terras. Isso também constrói o desmatamento. E também o texto, a partir desse desmatamento, ele desenvolve a crítica à historiografia oficial, que entende que a modernidade veio a partir, a modernidade de destruição que veio a partir da imigração europeia e da produção do café. Se esqueceram completamente de, que, de que neste esquema o, as florestas foram completamente destruídas. Mais de 70% das florestas do Espírito Santo foram destruídas por conta desse processo. Então, de acordo com essa chegada dos imigrantes europeus, esse contato com esses diferentes grupos começa a acontecer, interações acontecem de maneira violenta, mas não só violenta também, de maneira um pouco mais amigável, mas só que tudo isso acontece ao mesmo tempo, muitas vezes nos mesmos lugares, porque são pessoas diferentes, mas que mesmo que sejam grupos diferentes, especificamente cada pessoa também é diferente, mesmo nos próprios grupos. Então é um caldo cultural, social, subjetivo, de pensamentos, de sentimentos, maneiras de agir, de práticas culturais, de brincadeiras, de maneiras de lazer, de maneiras de pensar política, a economia. Então existe
um caldo, uma diferença subjetiva em torno da identidade de cada grupo e também de cada pessoa dentro de cada grupo que desenvolve as relações sociais, não sempre de maneira amigável, obviamente de maneira conflituosa, destruindo e recriando novas maneiras de pensar e constituindo dessa forma a identidade do Espírito Santo.